Olá, pós-graduandos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o estudo da unidade 1 da nossa disciplina de atividades lúdicas no ensino de Química, que consiste nos fundamentos teóricos de desafios no ensino de Química. Bem, o conceito da ludicidade no contexto educacional, ela se refere ao uso de atividades que envolvem prazer, envolvimento, imaginação dos estudantes e principalmente participação ativa deles no processo de aprendizagem. Então, a literatura, ela aponta que a ludicidade, ela vem para poder constituir uma estratégia pedagógica intencional. Não é somente levar o aluno a ter prazer de simplesmente brincar, mas exatamente favorecer a construção do conhecimento. Então, a ludicidade, ela não surge como uma metodologia isolada, mas, na verdade, ela é uma expressão pedagógica. Muitos autores, eles consideram como sendo um fortalecimento ao processo da evolução da concepção do ensino de qualquer área do conhecimento. E aqui nós temos uma linha do tempo sobre as metodologias de ensino-aprendizado, onde a gente vai tentar recordar um pouco sobre essas metodologias ao longo do tempo e como a ludicidade ela encontrou espaço nesse meio tempo. Então, ali no século XVII, quando ainda existia o método tradicional, que é aquele centrado no professor como transmissor do conhecimento, considera-se o método que não existia espaço para as práticas de ludicidade. Já no século XX, quando surgiu a escola nova, que é aquela focada no aluno, suas experiências e principalmente sua necessidade, acredita-se que houve uma certa aproximação do lúdico como recurso educativo. Em 1930, quando iniciou o método construtivista, que é aquele focado no conhecimento construído ativamente pelo sujeito, acredita-se que começou a abrir um espaço para as estratégias, possivelmente envolvendo a interação de estudante com os próprios professores e, consequentemente, a possibilidade do uso de algumas atividades com perfil lúdico. Em 1960, nós temos ali a teoria socio-interacionista, onde o Vygotsky ele se destaca em relação ao papel de interação social e de mediação. Então, como existia a possibilidade de interação social, acredita-se que naquele momento existe a possibilidade de um fortalecimento das atividades colaborativas, principalmente quando permite essa possibilidade de interação, como é o caso dos jogos didáticos. Em 1970, nós destacamos aqui a metodologia da aprendizagem significativa defendida por Azubel, onde ele consolidava a importância de conectar os conhecimentos novos com os saberes prévios dos alunos. Em 1990, surge aí estudos das metodologias ativas, que na verdade era um desenvolvimento de estratégias onde a gente acaba garantindo um protagonismo maior dos alunos, principalmente no quesito pensamento crítico. E aí, em 2000, surge o início dos estudos das tecnologias educacionais, com o avanço digital, principalmente a gamificação, devido à possibilidade do uso de plataformas interativas, que iniciam com a transformação do aprendizado. Em 2010, nós temos aqui as metodologias híbridas, e o ensino personalizado, onde o aprendizado ele é mais flexível, ele é mais centrado nas habilidades individuais. Então, depois de refletirmos sobre essa linha do tempo, observa-se que, de fato, houve um avanço bastante expressivo nas metodologias de ensino, principalmente ali centrada nas metodologias ativas, o uso de tecnologia, centrada com a gamificação, e a gente percebe-se que, de fato, a ludicidade como estratégia pedagógica, ela encontra
uma pequena consolidação em meios às metodologias. Porém, né, a sua aplicação na prática escolar, ela nem sempre ocorre de forma adequada. E aí, por que que essa forma inadequada? Ela é uma inquietação para o estudo sobre a aplicação da ludicidade no ensino. É porque a ausência de intencionalidade pedagógica, ela acaba levando à distorção no uso lúdico, resultando, na maioria das vezes, né, como práticas que não promovam aprendizagem significativa. E que práticas são essas? Às vezes com um foco excessivo na motivação, a desarticulação entre a atividade e o conteúdo químico, a ausência de uma mediação pedagógica. Então, nesse cenário, o aluno ele pode até se envolver com a atividade, mas de certa forma ele não consegue fazer uma compreensão entre os conhecimentos científicos que estão sendo trabalhados. Então, você saberia diferenciar uma atividade lúdica de uma simples recreação? Será que você consegue fazer esse tipo de relação? Segundo Vygotsky, as atividades lúdicas, elas contribuem para o desenvolvimento cognitivo, né? Quando mediadas pelo professor, quando os seus objetivos educacionais eles já estão, de certa forma, definitivos. Então, é esse o olhar de atividade lúdica que a gente espera de um professor que está mediando esse tipo de metodologia. No caso da recreação, por sua vez, né, ela não tem esse compromisso pedagógico direto. Até porque a sua principal finalidade, ela está ali relacionada com o lazer, né, com o divertimento. Embora ele possa, né, apresentar um bem-estar, um clima legal na sala de aula, a recreação de forma isolada, não atrelada, né, com os objetivos educacionais, elas não vão garantir uma aprendizagem significativa. Logo, nem toda atividade divertida ela é pedagógica. Então, esse é um ponto que a gente precisa levar bastante em consideração. Algumas bases fundamentais da aprendizagem a gente precisa refletir para poder compreender, né, o porquê que, de certa forma, a gente precisa atrelar essas propostas metodológicas, né, exatamente com o propósito de alcançar a aprendizagem, que é o foco principal do ensino em sala de aula. O psicólogo russo, né, o Vygotsky, ele compreende que o desenvolvimento cognitivo ele ocorre por meio de um processo essencial social, que é mediado pela interação entre os indivíduos e também pelo uso de instrumentos culturais. Nesse contexto, ele refere-se ao meio de mediação como sendo o professor, como sendo o colega ou até mesmo os recursos didáticos que estão sendo utilizados. Segundo ele, existe uma distância entre a criança conseguir fazer algo sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda de outra pessoa ou com o uso de algum recurso didático. Ele considera essa contribuição, né, em 3 estágios. O estágio 1, ele chama de zona de desenvolvimento potencial, ou seja, a capacidade que o aluno tem de desenvolver tarefa, uma capacidade generalizada. Quando aproxima-se do estágio 2, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, é quando o aluno, né, ele alcança a aprendizagem de maneira em que ela possa ser relacionada junto com a ajuda de um mentor, junto com a ajuda de uma ferramenta. Ele consegue realizar as atividades que ainda não domina por conta própria, mas ele consegue promover esse crescimento cognitivo com a ajuda do mentor ou da ferramenta. Quando ele atinge o estágio 3, que ele chama de zona de desenvolvimento real, né, é quando o aluno já consegue fazer sozinho, né, ele já domina toda essa estratégia, então ele não precisa de nenhuma ajuda, seja de uma ferramenta ou seja de um mentor.
Então, nesse sentido, os instrumentos culturais, que ali, né, a gente destaca, por exemplo, os jogos didáticos, a gente considera como sendo um papel fundamental. Por quê? Porque ele vai exatamente favorecer essa interação social. Ele vai ampliar as possibilidades da mediação pedagógica e ele vai contribuir para a construção do conhecimento a partir desses materiais didáticos. Então, agora eu pergunto a vocês, qual seria a atividade lúdica mais adequada? Seria um jogo? Seria uma história em quadrinho, né? Seria alguma coisa que pudesse interagir dentro de sala de aula? Como é que a gente faz essa escolha da atividade lúdica? Existe a mais adequada, a perfeita? Provavelmente a resposta vai ser não, né? A técnica, o método ou metodologia mais adequada, ela acaba sendo uma forma de ajudar o aluno a incorporar os novos conhecimentos de forma ativa, compreensiva e construtiva. Então, ela não é um modelo exato, não existe uma atividade lúdica universalmente melhor. A escolha, ela vai depender do objetivo da aprendizagem, do conteúdo químico, do perfil da turma, do contexto educacional. Porque o importante é alcançar a aprendizagem e não escolher qual seria a atividade lúdica mais adequada. Então, quando eu falo de aprendizagem significativa, você saberia definir aprendizagem significativa? Essa terminologia nada mais é do que uma teoria que é defendida pelo psicólogo da educação, David Azubel, que consiste num processo de construção de conhecimentos, de novos conhecimentos. O que ele defende? Ele destaca que a aprendizagem, né, ela ocorre quando novas informações se conectam aos conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios de onde? Dos próprios alunos. Então, David Azubel, ele considera as atividades lúdicas nesse contexto educacional, né? Quando bem planejadas, elas vão favorecer uma articulação entre esse conhecimento científico que vai ser adquirido e as experiências de cotidiano dos estudantes. Contudo, para que isso aconteça, ele considera 3 condições necessárias. Primeira, que exista um conhecimento prévio relevante, que o material que você está utilizando, ele realmente é potencialmente significativo e, principalmente, a disposição do aluno para aprender. Opa, agora nós chegamos no ponto que a gente precisa, né, levar a nossa atenção a esse quesito, disposição para estudar. Então, quando a gente fala de motivação, quando a gente fala de engajamento, de certa forma, é algo que preocupa a todos os professores. Então, a aprendizagem, ela não envolve apenas o desenvolvimento cognitivo, ela envolve dimensões afetivas e principalmente motivacionais. Então, de acordo com Vygotsky, a emoção e a cognição, eles são indissolúveis no processo de aprendizado, sendo a interação social considerada por ele o elemento fundamental para esse desenvolvimento. Por quê? Porque ele considera que as atividades lúdicas, elas funcionam como estratégias mediadoras, né, entre a motivação e a aprendizagem. E quando elas são bem planejadas, eles despertam o interesse e a curiosidade dos alunos, eles promovem a participação ativa desses estudantes, eles favorecem uma interação social e ele facilita a construção de conhecimento, né? Exatamente a aprendizagem significativa que nós queremos alcançar. Só que a química, ela tem seus desafios próprios, né, no processo de ensino-aprendizado. E um dos itens que é bastante citado, né, na literatura refere-se à abstração dos conhecimentos químicos, quando o aluno ele precisa relacionar alguns níveis de representação, quando vai do macroscópio, que são aqueles experimentos que a gente consegue fazer em laboratório, né, onde os fenômenos eles podem ser observáveis, como mudança de cor, formação de precipitado, liberação de gás, são exemplos
de possibilidade de fenômenos e correlacionar com representação microscópicas, os níveis dos átomos, das moléculas, das partículas, e ainda correlacionar com aquelas linguagens, né, de fórmulas, equações. Então, quando não existe essa articulação entre eles, de certa forma, a aprendizagem ela acaba sendo fragmentada, né? Então, diante desse desafio, emerge exatamente a importância da alfabetização científica. Contudo, para ser alfabetizado cientificamente, será que realmente ele vai além dos conteúdos que estão sendo ministrados dentro de sala de aula? Qual é o principal propósito? É compreender os conhecimentos básicos? Qual é a sua aplicabilidade? Para ser considerado uma alfabetização científica, né, existe até 3 níveis de serem considerados. A alfabetização prática, né, quando é aquela onde os conhecimentos da vida diária ela tem um fim para poder melhorar as nossas condições de vida. Existe a alfabetização cívica, quando ela precisa, né, as pessoas precisam interagir socialmente, quando ela utiliza esse tipo de critério científico para uma decisão política, por exemplo. E uma alfabetização cultural, que é motivada simplesmente pelo desejo de saber algo sobre ciência. E aqui eu trago para vocês uma imagem, né, que eu gostaria que a gente pudesse refletir. Que tipo de conhecimento científico, né, esse cidadão ele precisaria ter, né? Será que ele precisaria compreender que a água ela conduz eletricidade? Possivelmente ele sabe disso, né? Porque senão ele não tinha colocado ali os chinelos para impedir que a água tivesse contato com a extensão. Ou será que ele poderia ter refletido um pouquinho sobre os riscos de choque elétrico nesses ambientes úmidos? Não necessariamente, né? Que ele pudesse submergir na água. Então, às vezes, o conhecimento científico ela serve simplesmente para nível de sobrevivência, né? A agir ali de forma segura. No que refere-se às transformações na educação brasileira, nós trouxemos também uma linha do tempo para que a gente possa refletir um pouco essa caminhada. Em 1930, a estruturação do ensino educacional eram voltadas à criação das escolas primárias, né? Então, ali o lúdico ele não era reconhecido como ferramenta de aprendizagem. Em 1961, a primeira lei de diretrizes e bases ela foi promulgada. Então, existia o estabelecimento ali dos princípios para a educação, mas o lúdico ele ainda não era valorizado. Em 1971, nós tivemos uma reformulação da LDB, começou-se a priorizar o ensino tecnicista, né, voltado ali à formação de trabalho. Então, como o foco era instrumental, existia uma certa restrição às práticas criativas e interativas. Em 1996, surgiu a nova LDB. Aí ali promoveu uma democratização maior da educação com a criação das diretrizes curriculares nacionais. Então, de certa forma, começou a criar um espaço mais consistente a essas práticas lúdicas que estavam ali abordadas, alinhadas às abordagens construtivistas e às ideias de Vygotsky e Piaget. Mas foi em 2017, com a criação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que tem o foco no desenvolvimento de competências e habilidade, que a ludicidade ela passa a ser mais coerente, né? Porque ele acaba promovendo ali o engajamento e a participação ativa dos estudantes, principalmente no favorecimento à aprendizagem significativa. Então, considerando que a BNCC ela orienta o ensino de ciência como foco de desenvolvimento de competência, o uso dessas atividades lúdicas, elas de fato, né, elas acabam ficando alinhadas a essas diretrizes, principalmente com o propósito de promover o protagonismo dos estudantes, incentivar a investigação e principalmente a sua participação. Então, nesse contexto,
tanto a motivação quanto o engajamento dos estudantes, eles não podem ser considerados aspectos secundários, mas condições fundamentais para a aprendizagem. Então, é extremamente importante e considera emergente que essa ludicidade ela possa ser incorporada dentro das práticas pedagógicas, considerada de possibilidades potenciais, tá? Porque elas não tornam as aulas somente divertidas, mas elas favorecem uma participação ativa, a interação e principalmente a construção de significados, que é exatamente aquele, conjuntamente, contribui para a aprendizagem dos estudantes. Na próxima unidade, avançaremos para as estratégias lúdicas no ensino de Química. Então, eu vou deixar uma provocação para que a gente possa refletir. Ao planejar uma atividade lúdica, você primeiro escolhe o recurso de maior interesse dos alunos ou você inicia com os objetivos de aprendizagem que deseja alcançar? Reflita e depois compartilhe conosco. Aqui eu trago algumas referências e até o próximo encontro. Bye, bye!